Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. Antes de eu falar, número 4. Existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por O sábado do Senhor chegou, meu Pai. 24 horas de adoração e louvor. A partir de hoje é o pôr do sol e que termina amanhã o pôr do sol. 24 horas de louvor, de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essa profecia do retorno do seu Filho, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar. Guilherme Miller. Falar um pouco sobre Guilherme Miller. Esse reformador batista que reformou a ala da profecia, que renasceu a profecia. Ele lendo de Gênesis ao Apocalipse, a família dele era batista, mas ele mesmo era um ateu, e por isso não seguia. De vez em quando ia na igreja, mas ele ia na igreja, mas o seu coração não pertencia à palavra de Deus. Por isso que ele, um belo dia, queria pôr a Bíblia em prova, que ele queria provar que ele estava certo e a Bíblia Sagrada errada. Por isso, ele leu de Gênesis ao Apocalipse e, com bastante estudo há vários meses, ele viu que ele estava errado e não a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada sempre está certa. Até a eternidade sempre estará certa. Por isso que se você for também desafiar a Bíblia Sagrada, você estará enganado. Você perderá para a Bíblia. Aí, Ellen G. White, no livro Grande Conflito, disse: com intenso interesse no estudo dos livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Exatamente. Ele com todo o clamor que teve por Deus, né, por Jesus Cristo, ele entendeu as profecias. Aí continua: viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, similares, etc., ou eram explicados em seu contexto, ou termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Aí continua, aí ele falando agora: fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão claras e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Bliss. Elo após elo da cadeia da verdade, recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as escrituras à sua compreensão. Grande conflito na página 320. Exatamente quando você não conhece as profecias e passa a conhecer, a estudar, anjos celestiais acompanham você. Foi o que aconteceu também comigo. Eu não sabia nada das profecias. Eu sempre fui na Igreja Católica. Eu nasci praticamente na Igreja Católica e fiquei até
o ano de 2019 na Igreja Católica. A partir de 2020, eu fui para a Igreja Adventista e vi e fiquei e conheci realmente o que eram as profecias. Um adventista no meu serviço falava assim para mim, ele ia me visitar e tinha amizade lá junto com a galera do serviço, e ele sabia que eu me interessava pela palavra de Deus e ele foi me ensinando pouco a pouco. E ele mostrava para mim algumas verdades da linha profética. Ensinou eu a assistir programas que eu nunca tinha imaginado, de ensinando as profecias no YouTube. Então, quer dizer, fui pouco a pouco abrindo mesmo a minha mente para essas verdades. Igual foi com Guilherme Miller, o meu xará. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado ocorreram dentro de um dado tempo. Exatamente. Aí vai, falando das profecias. Os 120 anos do dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 120 anos de pregação, sobre o dilúvio de Noé. Você pode ver aí nos outros vídeos que eu falei sobre esse texto também, mas é bom repeti-lo, é bom fazer um feedback sobre isso. Por quê? Para os que não assistiram, assistir e saber disso. E é bom também para ficar estudando, estudar. Você que não conhece as profecias, é bom para você ir estudando. Então Noé ficou 120 anos pregando para o povo. E no final, quem realmente entrou na arca, que por um século e 20 anos, né? Porque um século é 100 anos, né? Por 120 anos, que ele pregou, e as pessoas riram da cara de Noé. Por isso, quem acabou entrando mesmo na arca foi 8 pessoas. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Aí, os 7 dias que deviam preceder, com 40 dias de chuva predita. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Aí, depois que entrou na arca, teve essa profecia. 40 dias e 40 noites. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 13. É o sonho que Abraão teve, que Deus deu a Abraão. E nesse sonho, Deus revelou para Abraão que a sua semente, que o seu povo, iria ficar 400 anos numa terra estrangeira, ia sofrer numa terra estrangeira. Já não existia ainda nem Isaac, não existia nem Jacó, não existia nem José ainda. Quer dizer, Abraão nem tinha ainda o Isaac, nem teve o Isaac ainda, como se diz, como filho. Então, por isso que era por muito tempo à frente, mas que o povo de Deus, o povo de israelita ia sofrer na terra estrangeira, terra do Egito. Tem outra profecia também, os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, que era que José estava na prisão e o copeiro e o padeiro contaram um sonho para ele e ele interpretou os sonhos, e a interpretação dos sonhos se correu à risca, quer dizer, se cumpriu à risca. O copeiro ficou no seu cargo, se titulou no seu cargo, manteve o seu cargo, e o padeiro foi morto. Isso está em Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20.
Os 7 anos de Faraó, Gênesis capítulo 41, versos 28 a 54. Quer dizer, os 7 anos de fartura, outro sonho que José interpretou do Faraó, os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome, pobreza total. Então, José, com essa interpretação, se tornou o governador do Egito. Aí tem também os 40 anos no deserto, Números capítulo 14, verso 34. Os 40 dias que os espias, Moisés se titulou, Deus falou para Moisés escolher 12 espias, de Israel para espiar a terra, para ver se a terra era boa, para entrarem espiar a terra prometida. E eles espiaram por 40 dias. E com o desafeto do povo de ser rebelde, de desafiar a Deus, falando que queria morrer no Egito, Deus deu o castigo. Deu a profecia para Moisés que aquele povo não entraria na terra prometida. Por isso ia passar 40 anos vagando no deserto. Os 3 anos e meio de fome, 1 Reis capítulo 17, verso 1, e Lucas capítulo 4, verso 25. Quer dizer, os 3 anos de fome que Elias, no tempo do rei Acabe, que estava casado com a pagã Jezabel, e ela estava espalhando a idolatria por Israel, mandando todo o povo adorar a Baal e se esquecer-se de Deus. Por isso, Elias se enfezou e falou para Acabe, 3 anos e meio sem chuva e sem comida, como se diz, 3 anos e meio de fome. E tem também o cativeiro dos 70 anos, Jeremias capítulo 25, verso 11, cativeiro babilônico, que o povo israelita também por idolatria a falsos deuses. Os anciãos de Israel, que era para levar o exemplo para todo o povo israelita, adorando dentro da casa de Salomão, do templo de Salomão, adorando a Deus ali a Arca da Aliança, mas não, dentro do templo tinha estátuas de Baal, de Aserá, do sapo, que era adorado no Egito, tinha lá da rã, que era adorada, e eles ficavam adorando esses falsos deuses de pedra, que não ouvem, que não falam, que não andam. Então, quer dizer, ficaram adorando, e por isso que sofreram esse castigo de 70 anos, a invasão da nação babilônica em Israel, em Judá. E os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 13 a 16, que Nabucodonosor teve um sonho, e Jesus apareceu para ele em sonho, como o vigia, e falou para ele ser mais relevante com o povo, ser mais humilde, parar de ser rude com o povo, que fizesse um reino de prosperidade e não de ruína. Mas ele não obedeceu o sonho e nem obedeceu a interpretação de Daniel. Por isso que numa noite, na sacada de seu quarto, olhou para a cidade de Babilônia e disse: Eis aqui a minha Babilônia, que eu edifiquei com as minhas mãos, e para a minha glória, quer dizer, para a glória de Nabucodonosor. Quando você faz alguma coisa, conquista alguma coisa em sua vida, tem que dar glórias a Deus. Somente a Deus você tem que dar glória. E não se gloriar a si mesmo. E Nabucodonosor se gloriou a si mesmo. Por isso foi levado na hora
para passar 7 anos como animal. As 7 semanas e 62 semanas, e a semana prefazendo 70 semanas determinada aos judeus. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Essa já é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que ali estão falando. Ali já está falando das 62 semanas que iam se passar depois da primeira parte ali, depois do começo. Porque primeiro começa com o ano 457, quando o rei Artaxerxes, ele decretou para Neemias ir para Israel e deu provisões para Neemias começar para montar o muro de Jerusalém. Foi no ano 457 a.C. Depois, se passou-se 49 anos, que foi o ano 408, que o muro de Jerusalém ficou pronto. 49 anos para ficar pronto, de 457 a 408. Aí de 408 até o ano 27 depois de Cristo, passou 7 semanas e 62 semanas. E as 7 semanas foi de 457 a 408, 49 anos. As 62 semanas e a semana prefazendo 70 semanas determinado aos judeus foi de 408 até o ano 27. Passou-se 62 semanas. 490... se não me engano... não sei a conta exata, mas assim... Passou-se do ano 408 a 407. A conta está lá no meu outro vídeo que eu fiz, lá da série A Hora Final. Dá uma olhada lá. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Bliss, o grande conflito, na página 323. Plano da Redenção, capítulo 4, Patriarcas e Profetas. A queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. Quer dizer que a rebeldia de Satanás lá no céu. Aí continua, no capítulo 4, o plano da salvação fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Foi contudo uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Aí está. Está aí a criação, né? Que Jesus acompanhava ali Adão. Depois veio o pecado. Depois veio o tempo lá de Moisés, tempo do tabernáculo, que tinha a Arca da Aliança. Aí da Arca da Aliança passou vários tempos, né? Veio o batizado de Jesus. Aí do batizado de Jesus veio a sua morte, do ano 31. E o evangelho sendo levado depois do ano 34, que era depois da morte de Estevão. Aí a pregação começou a ser levada para fora de Israel, no tempo ali por tempo dos gentios, a nação gentios, né? Que não era de Israel. Aí a pergunta, será que quando é importante? Será que o quando é importante? Aí fala... O grande conflito, na página 370. Daquele dia e a hora ninguém sabe.
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Quer dizer, nós temos que saber, é exigido. Demais é nos ensinado que, se desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi os que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Hoje Jesus sabe que o dia e a hora que ele vai voltar. Quando ele estava aqui na terra, ele não sabia. Por isso que hoje ele sabe. Aí está a linha profética, a linha do tempo, quando ocorrerá a volta de Jesus. Teve a criação, 0 ano mundi, o pecado, que eu acredito, igual eu falei no vídeo passado, que eu acredito que como Jesus viveu aqui na terra 33 anos e teve o seu ministério 3 anos e meio, eu calculo que da criação até o pecado ocorreu 33 anos. Porque Jesus foi o segundo Adão. Ele se titulou como segundo Adão. Por isso que eu creio que foi 33 anos da criação até o pecado. Mas não tenho certeza. É um achar meu. É como se diz. Por evidências. Mas não concretizo. O desejado de todas as nações, na página 28. Mas como as estrelas do vasto círculo de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança, mediante símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelará a Abraão a servidão de Israel no Egito, e declarará que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Exatamente. Sairão depois com grandes riquezas. Contra essa palavra todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Exatamente, muitos falam que a partir daquela saída do povo do Egito até o nascimento de Jesus, teve um tempo determinado. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 406. Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não o compreendemos nem pela metade. Não o aprendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim enquanto penso no qual inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para derrotá-los. Exatamente. E um irmão entrou no meu canal e falando que eu estou seguindo uma falsa profetisa. Uma falsa profetisa que é Ellen G. White. Até Walter Street, que é o pregador lá americano, ele é professor em teologia e pregador, fala que isso também é um falso. Quer dizer, irmão, nem vou discutir com você, cara, igual eu disse para mais pessoas aqui, é brigar contra um nada. Pessoas que não me compreendem é a mesma coisa de não brigar com nada. É brigar à toa, em vão. Então, irmão, você que está assistindo isso, que assiste meus vídeos, está a mensagem provida para você, tá bom? Que discutir com você, irmão, é a mesma coisa de um nada, tá bom? Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não o compreendamos nem pela metade. Não o aprendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso. O qual inimigo que temos a defrontar, o quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus
em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Quer dizer, a falsa profetisa, ela disse o que mesmo vai acontecer. O que já aconteceu, ela só está dando um feedback. Ela só está explicando. E o que ela prediz para o futuro está acontecendo. Não é falsa profetisa. O que ela disse está acontecendo. Ela disse, por exemplo, dos sindicatos que iam estabelecer, iam pressionar o Estado, a Casa Branca, para impor o decreto dominical. Isso foi escrito há 200 anos atrás. Então, quer dizer, o que ela disse há 200 anos atrás está acontecendo. É só vocês lerem as notícias nos sites americanos. Claro, traduzido, porque em inglês vocês entendem. Traduz para vocês verem quem está abafando o Estado americano para impor o decreto dominical. Os sindicatos. Então, quer dizer, é falsa profetisa? Só dei um feedback disso. Tem muito mais. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 406. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. O grande conflito, na página 312. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido, mas não discerniram, não prestaram atenção, e o que eles fizeram? Ficavam brigando com Jesus sobre o sábado, que ele afligia o sábado, que ele, de curar no sábado, acusava que cura era trabalho. Ficavam defrontando com Jesus. Por isso que não discerniram o tempo da vinda de Cristo. Grande conflito, na página 312. A profecia de Miqueias designou o lugar de seu nascimento. Miqueias capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria. Daniel capítulo 9, verso 25. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpa se não soubessem e nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se e estudar o lugar, o tempo e as circunstâncias do grande acontecimento na história universal. A vinda do Filho de Deus. Quer dizer, teve mais de 300 predições no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo. 300. Eu fiz um vídeo há pouco tempo, só dei 8 evidências das profecias que apontava para a vinda de Cristo, e eles que leram o Antigo Testamento tiveram 300 evidências e não prestaram atenção quando Jesus veio. Para cumprir a redenção do homem, todo o povo deveria estar estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Agora no grande conflito, página 314. Ó, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova nossa incredulidade, nosso orgulhoso e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Exatamente, que nós não erramos igual errou eles no antigo Israel.
que não discerniram a primeira vinda de Cristo. Por isso, ficamos atentos. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!